Foi algo assim maravilhoso na minha vida, porque eu estava numa fase tão difícil, tanto familiar como profissional, e eu senti uma necessidade muito grande, tinha algo dentro de mim que eu precisava buscar uma força, né, para me direcionar, porque eu estava me sentindo muito perdida nessa época. E através de um funcionário que trabalhava conosco, ele falou de Jesus. Vamos na minha igreja. O Diego, um rapaz muito precioso, que amamos muito. E eu aceitei o convite. E nessa época a igreja ainda ficava lá do lado da Visão. E eu fui com os meus 2 meninos e comecei a frequentar. E eu gostei tanto que um mês depois eu aceitei Jesus. Mas eu demorei muito a me entregar a minha vida para Jesus, a vir para a igreja, porque eu era muito cético. Eu era uma pessoa bem difícil, realmente. E a minha esposa, ela passou a frequentar a igreja, ia com os meninos e eu sempre ia buscá-la no final dos cultos e ficava do lado de fora olhando. Para mim era tudo muito estranho, aquele movimento, os louvores, aquela coisa toda, né? Mas ao mesmo tempo algo mexia comigo. Então, e eu costumo dizer que eu tenho dois níveis, antes da adoração e depois da Igreja Batista Adoração, né? A minha vida ela foi totalmente mudada, foi um divisor de águas, né? O ministério Igreja Batista Adoração na minha vida. Foram lutas grandes, mas eu senti uma paz que eu não tinha antes. E Jesus fez toda a diferença na minha vida. E também conhecemos um casal muito precioso, que foi pastora Lúcia e pastor Ivan, que nos convidaram para abrir uma célula na nossa casa. E foi tão precioso, gostamos tanto, amávamos receber as pessoas. E quantos frutos tiveram daquela célula, né? E meu esposo acompanhava tudo aquilo, ele começou a ver. E foi muito bom. E foi uma transformação muito grande na minha família. Eu sou muito grata a Deus por isso. Eu lembro como o pastor Heber foi na nossa casa para visitar a minha esposa, que estava doente naquela tarde, né? E ele chegou, iniciando seu ministério, ainda foi numa motinha, uma Pop 100 que ele tinha, magro, ele com a pastora, né? E a pastora sempre com aquele sorriso, né? Que ela sempre tem, muito agradável, o pastor. E eles foram lá visitar a minha esposa, que estava no quarto, eu estava lá na área lá de casa. Eu lembro que ele me fez o convite para que visitasse. E aquele convite me tocou muito, né? E várias vezes eu vim aqui, mas sempre com o pé atrás, né? Se realmente era isso e tudo. E eu estava vivendo uma fase muito difícil com um familiar meu, um irmão, e o pastor pregou uma noite sobre o amor de Deus, o amor que restaura, o amor que constrói, né? Aquele amor de Jesus que quando você entrega a sua vida para Ele, dá uma chance para Ele operar na sua vida. Lembro que o pastor ministrou isso, eu estava na última cadeira lá da igreja. Eu baixei a minha cabeça e falei: Deus, se isso tudo que o pastor pregou for verdade, eu vou entregar minha vida ao Senhor. Eu vou viver para te servir, a partir de hoje eu não vou beber mais. E realmente o milagre que Deus fez foi muito grande, né? E graças a Deus esse meu irmão foi totalmente restaurado, né? Meu Deus, foi tão precioso. Eles são verdadeiramente um homem e uma mulher de Deus. E eu olhava para ela tão pequenininha, tão novinha, né? Mas tão cheia de amor. Isso fez toda a diferença para a minha vida, me impactou muito. E eu aprendi com ela que o amor, ele é sempre vitorioso, o amor ele constrange. E pastor Heber, com toda aquela sabedoria e paciência em cuidar de nós, da nossa família, o cuidado com meu esposo, né, que na época não conhecia Jesus, e ele foi verdadeiramente usado por Deus. E quando foi em 2013, ele me ungiu a pastor junto com o pastor Joaquim, e foi um outro desafio, porque não é o cargo, né? É o encargo, é a responsabilidade, é tratar a coisa de Deus com muita seriedade. E
para a honra e glória do Senhor Jesus, esse ministério tem sido bênção na minha vida. Toda a minha família está aqui na igreja, né? Nós temos o Ministério de Família, temos também ajudado os nossos pastores, como os pastores executivos da igreja, né? E o Senhor tem nos dado graça. E é o que eu sempre falo com a minha esposa, que o Senhor nos ajude a cumprir o chamado dele nas nossas vidas, que nos dê sempre a graça e a humildade, que nós dependemos dele. E esse lugar é um lugar de transformação, é um lugar de cura, porque quando você entra aqui, você sente algo diferente. Você sente que tem um poder de Deus aqui, uma graça. E as pessoas buscam isso. E eu creio que isso faz a diferença na cidade de Castanhal. Isso vai impactar as nações. Eu vejo essa igreja como um grande celeiro, onde as pessoas vêm, liberam a palavra, mas também recebem muito, porque elas saem cheias daqui, recebendo o alimento necessário, que é a palavra de Deus, mas a presença real do Espírito Santo de Deus aqui. E eu sou muito grata, porque um dia o Senhor me chamou, né? E nós estamos aqui, a minha família está aqui. E a palavra é gratidão mesmo, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, no nosso ministério, com as famílias, na nossa família, na nossa casa, no nosso trabalho. E que nós possamos continuar sempre servindo, né, com amor. Porque a palavra nos ensina que maior é aquele que serve. Não é verdade?